Bom, querido, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela vida da tua serva, pela sua família. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor a use poderosamente nesse lugar. Que o Senhor fale com ela e fale através dela, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada vida que pisou aqui, Senhor, que cada coração esteja aberto aqui, com os ouvidos espirituais abertos para ouvir a tua voz, a tua palavra e ser muito abençoado esta noite no nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, toda a incredulidade, fique fora deste lugar, que se cumpra aqui nas nossas vidas todo o teu querer. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe vocês. E glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui esta noite. Amém, amados? Eu queria começar a palavra fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que este ano é o ano do jubileu dos judeus? Alguém está sabendo que este é o ano do jubileu dos judeus? Já vejo algumas mãozinhas levantadas, glória a Deus. Alguns estão sabendo, né? E devido a isso eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse ano do jubileu dos judeus. E a palavra jubileu vem do hebraico, Jovel ou Iovel, não sei ao certo qual é a pronúncia correta, desconheço, né? Mas refere-se ao carneiro cujo chifre foi usado para anunciar o ano festivo aos judeus. Eles sopravam no chifre, né? E o som anunciava o momento tão importante na vida de toda aquela nação. Eles se reuniam, a congregação se reunia, convocando a todos. E eles sabiam que naquele momento, quando começava o ano do jubileu judeu, eles precisavam libertar os judeus escravos. Colocar em liberdade os judeus que estavam cativos, né? Também os terrenos voltavam aos antigos proprietários, né? E enfim, tudo era restaurado e restituído. Essa palavra também, ela vem de um verbo no hebraico que significa trazer de volta. E essa festa acontece a cada 50 anos em Israel, né? Amados, eu acredito que nada acontece por acaso na vida do povo de Deus, certo? E ontem nós tivemos aqui um momento especial nesta igreja que foi organizado pelo irmão Teco, né, do louvor, que foi um momento de vigília. E nós unimos o ministério do louvor com o ministério da intercessão. E nesse momento nós tivemos louvor, adoração e tivemos oração por esta igreja, por este corpo, por estas famílias, pelas crianças, os adolescentes, os jovens, todos os ministérios da igreja, líderes, nossos pastores, líderes de ministério, a liderança da igreja que está junto com o pastor Evandro, pastora Sandra. E foi um momento tremendo, tremendo. E eu posso dizer isto, amados, porque naquele momento, e foi isso também o que me levou a trazer esta informação a vocês, eu senti que Deus estava nos trazendo de volta ao centro da sua vontade, ao centro do seu querer. E foi um momento assim tão tremendo durante a vigília, durante as orações, os louvores, a adoração, que eu pensei assim, meu Deus, né? Realmente o Senhor está começando alguma coisa diferente nesta igreja. O Senhor está começando a fazer algo que vai trazer assim um benefício tremendo a todos nós. Porque inclusive, amados, ontem à noite nós tivemos um momento para pedirmos perdão a Deus. Perdão pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, porque todos, né, falhamos, pecamos, isso faz parte do ser humano. Então foi um momento realmente de trazer-nos de volta ao centro da vontade de Deus, né? Vamos orar, queridos? Vamos baixar nossas cabeças um instantinho? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, o teu corpo diante do teu trono, do teu altar. Esse corpo, ó Pai, do qual eu faço parte, Senhor. E quero pedir a tua mão de poder sobre as nossas vidas, Senhor.
Quero te pedir, ó Deus, que a palavra que tu colocasses no meu coração para trazer como alimento ao teu rebanho, como alimento às tuas ovelhas, Senhor, seja realmente uma palavra, Senhor, que fique, que perdure no coração, nas tábuas do coração de cada um de nós, Senhor, e que nos sustente, Pai, como alimento poderoso, como pão, Senhor, o que vem do alto do céu dos céus, por toda esta semana, mês, ano, Senhor, e para o resto das nossas vidas, ó Pai, porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor, e te glorificamos por ela em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, por favor? Capítulo 26 do livro de Deuteronômio. Eu acho esse livro tremendo, amados, tremendo. Esse livro, ele é atribuído a Moisés. Eu sei que a maioria de vocês sabe disso, né? Faz parte do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, né? E eu considero esse livro tremendo, porque inclusive esse livro, uma passagem desse livro, mais de uma na realidade, mas eu me lembro de uma em específico, em especial, ela foi usada por Jesus Cristo para combater o inimigo no deserto. Quando o inimigo veio para tentar a Jesus, que ele estava naquele jejum de 40 dias, Jesus Cristo usou este livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, depois chequem em casa, vocês podem checar, capítulo 8, versículo 3, realmente dando com a palavra em resposta à proposta do inimigo. Por isso eu considero esse livro tremendo. Mas nós vamos ler agora o capítulo 26 deste livro, do capítulo 1 ao versículo 11. Nós vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: quando você chegar à terra recebida como herança do Senhor, e estiver vivendo lá, tome o costume de apresentar todos os anos os primeiros produtos que colher, graças à bênção do Senhor nosso Deus. Deverão ser apresentados no lugar que o Senhor escolher para santuário. Quando chegar a ocasião, ponha os produtos numa cesta, leve o sacerdote ao sacerdote em exercício e diga: esta oferta demonstra que reconheço que graças ao Senhor, o Deus de Israel, estou vivendo na terra que o Senhor tinha prometido aos nossos avós. O sacerdote pegará a cesta das suas mãos e colocará a oferta diante do altar do Senhor. Depois você deverá fazer esta declaração diante do Senhor nosso Deus: meus pais eram emigrantes arameus, que foram para o Egito em busca de refúgio. Quando chegaram, eram pouca gente, mas vivendo lá como imigrantes, vieram a ser uma nação grande, forte e numerosa. Entretanto, os egípcios maltrataram o nosso povo, impondo dura escravidão a nós. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais. Ele ouviu o nosso clamor, viu o nosso sofrimento e o duro trabalho que fazíamos, a pesada opressão que padecíamos. E o Senhor tirou do Egito o nosso povo por meio de grandes milagres e com poderosa mão. Ele fez espantosos e terríveis milagres diante dos egípcios, e por ele fomos trazidos para esta terra que o mesmo Senhor deu a Israel, terra que é fonte de leite e mel. Agora, ó Senhor, vê, trago como oferta estes primeiros frutos que colhi na terra que tu me deste. Coloque esta oferta diante do Senhor e adore o Senhor. Depois festeje com grande alegria todo o bem recebido do Senhor nosso Deus, e partilhe as alegrias da festa com os seus familiares, com todos os que vivem em sua casa, e não esquecendo os levitas e os imigrantes residentes em sua cidade. Amém, queridos? O que estamos vendo aqui, amados, é um povo que está prestes a chegar à terra prometida. Deus está dando algumas instruções a eles e pede que quando eles trouxerem a oferta diante do sacerdote, no altar do Senhor, eles declarem
quem os libertou do Egito, da escravidão, eles declarem em voz alta os maravilhosos milagres que Deus fez na vida deles e como os arrancou da dura cerviz da escravidão de forma tremenda e grandiosa. Então eu achei tremenda esta parte da palavra, vocês vão entender mais adiante por que eu estou citando tudo isto, mas eu achei incrível como Deus nos orienta a estarmos declarando em voz alta o que Ele fez por nós. Amém, amados? Ele quer nos ouvir, reconhecendo tudo o que Ele fez em nossas vidas e como milagrosamente Ele nos arrancou da terra do Egito, da terra da escravidão, da opressão, para a terra prometida. Amém, amados? Vamos continuar aqui um pouquinho mais, né? Agora, amados, só essas duas partes que eu vou ler com vocês. Nós vamos para o capítulo 28 deste mesmo livro. Este mesmo livro que significa, né, a palavra Deuteronômio significa segunda lei. Não sei se vocês sabem, mas esse livro é uma síntese de todas as leis anteriores registradas, né, nos livros anteriormente registrados, né, antes do livro de Deuteronômio. E eu, assim, me encanto com este livro em particular, porque este livro ele fala da santidade de Deus, da fidelidade de Deus, ele fala da obediência a Deus. Este livro fala das bênçãos de Deus na nossa vida, que é o que nós vamos ler agora. Vocês vão ver no capítulo 28, é muito conhecido de toda a igreja, e também nos fala das advertências de Deus. Amém, amados? Vamos então para o capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, é um momento também muito importante do povo hebreu, do povo judeu, porque eles estavam na planície de Moabe nesse momento. Moisés está falando com o povo de Deus, e é um momento muito, muito especial, porque foi durante a cerimônia de renovação da aliança de Deus com o seu povo. Este momento em que Moisés começa a falar sobre as bênçãos de Deus para o seu povo. E diz assim, a palavra do Senhor: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, glória a Deus, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, glória a Deus pelas mulheres grávidas desta igreja, Deus seja louvado, né? O fruto do teu ventre, glória a Deus, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor, aleluia mesmo, glória a Deus, mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andarás nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti, glória a Deus. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, glória a Deus, e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo.
e se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, só até aí que a gente vai ler hoje, tá, amados? Um pouquinho longo, mas vale a pena. Realmente vale a pena, vocês vão ver. Eu estava pesquisando a palavra bênção, bendito, né? Bênção, né? E o sentido em hebraico significa conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, sucesso e muitos frutos. O conceito de multiplicação também está incluído neste termo bendito, né? Neste termo bênção também. É como se Deus nos dissesse que Ele nos concede poder e autoridade para sermos fecundos, para sermos prósperos, para multiplicarmos tudo na nossa vida, para que as nossas mãos sejam abençoadas em tudo que fizermos. Acho tremendo quando começamos a meditar sobre a palavra de Deus, né? E quando Deus começou a colocar essas passagens bíblicas no meu coração, antes de eu trazê-las a vocês, eu acredito, e já disse isso, vou repetir agora, que Deus estava me dizendo que um novo e maravilhoso tempo começa a acontecer agora nas nossas vidas, na vida nossa como corpo de Cristo, como igreja. Amém, amados? Deus quer realmente derramar sobre nós grandes bênçãos, está aqui provado, através da sua palavra, né? Mas não apenas bênçãos materiais, muitas bênçãos espirituais também, porque as materiais, elas são consequência das bênçãos espirituais, né? E Deus quer trazer de volta a todos nós da escravidão do Egito. Ele quer nos libertar. Ele quer, amados, nos colocar livres, como aquele povo que era escravo, aquele povo judeu que era escravo, era liberto no momento do ano do jubileu, quando se iniciava o ano do jubileu. Então eu pensei assim, bom, mas como é que eu vou falar para a igreja que Deus quer nos trazer de volta, né, da terra do Egito, da terra da escravidão, e quer nos libertar, se a igreja vai dizer, irmã, nós já somos livres, nós já temos a Cristo Jesus nas nossas vidas, e o Senhor nos libertou, não estamos mais na terra do Egito, não somos mais escravos. Mas aí Deus começou a falar comigo o seguinte, amados, e eu vou dar exemplos da minha própria vida para vocês. O Senhor começou a falar comigo que muitas vezes nós voltamos à escravidão do Egito, à opressão do inimigo, à dura cerviz, através dos pensamentos, dos sentimentos que permitimos sejam gerados nos nossos corações e nas nossas almas. Ele foi colocando no meu coração que muitas vezes, amados, nós damos essa, digamos assim, liberdade para que sentimentos contrários à vontade de Deus, que pensamentos contrários à vontade de Deus tomem conta dos nossos sentimentos, tomem conta da nossa cabeça, da nossa mente. E esses sentimentos, esses pensamentos, eles acabam se tornando em atitudes, eles se transformam em atitudes e palavras que muitas vezes nos levam à escravidão, nos levam de volta à terra do Egito, amados. Por isso o Senhor me falava trazer de volta o meu povo, trazer de volta, tirando-o da escravidão. Queridos, nós amamos a Deus, nós queremos segui-lo, desejamos realmente obedecê-lo, sem dúvida nenhuma, né? Mas, como eu disse, as nossas mentes estão tão impregnadas com as coisas do mundo que acabamos realmente desobedecendo a Deus ao invés de obedecê-lo. Fazemos justamente o contrário, o oposto, né? E quando eu estava lendo o capítulo 28 de Deuteronômio, né? Deus falava assim, que Ele quer que nós obedeçamos e que sigamos os caminhos que Ele nos indicou e que nós fiquemos firmes nesses caminhos, porque só então Ele
poderá nos abençoar. Então, automaticamente, como vocês leram junto comigo, essas bênçãos todas maravilhosas que Deus colocou aqui para nós, estão diretamente atreladas à nossa obediência. E a nossa obediência vai começar aqui, olha, na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso raciocínio e, em continuação, nos nossos sentimentos e no nosso emocional. Eu quero ver se eu consigo, amados, colocar em exemplos isso que eu estou passando para vocês, eu estou pelo menos tentando passar a vocês, amados. E vou falar um pouquinho de mim. Há um tempinho atrás, eu, devido a uma circunstância, assim, eu fiquei meio chateada com uma situação e acabei ficando magoada, né? Sempre começa bendita, né? Chateação, que se transforma em mágoa, né? E eu não percebi no começo, mas aquilo foi tomando conta, né, de mim. Foi tomando conta da minha cabeça, do meu emocional, dos meus sentimentos, né? E meu marido percebeu isso, lógico, né? Comigo todo dia, ele percebeu e ele me chamou a atenção e falou: olha, Sucena, você tem que combater isso. Você tem que parar de pensar nisso, tem que mudar. Porque você, até como intercessora, não se pode nem se dar ao luxo de ficar, né, com qualquer ressentimento, qualquer mágoa no coração, porque o preço a pagar é muito alto. Você não tem nem como se dar ao luxo de permitir essa brecha na tua vida. Então você tem que mudar nesse sentido, né? E eu fiquei pensando nisso, que ele falou sério, duro até comigo naquele momento, mas eu fiquei pensando muito nisso, né? Falei, puxa, ele está certíssimo, eu não posso continuar assim. E ele falava muito, meu marido, naquele tempo, naquele momento, sobre Romanos, capítulo 12, renovação da mente. Vocês conhecem, irmãos? É a passagem preferida do meu marido. E ele sempre falava isso, e caiu a ficha de repente para mim. Eu tinha que renovar a minha mente. Eu tinha que mudar. Eu tinha que começar a pensar diferente. Porque do jeito como eu estava pensando, não chegaria a lugar nenhum. Eu estava realmente me desviando da vontade de Deus. Como ali o Senhor falou, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, pois eu estava sutilmente me desviando para a direita e para a esquerda, mas eu não estava caminhando em direção ao centro da vontade de Deus. E eu peguei e pensei bem sobre isso e falei, não, eu vou mudar, eu quero mudar. Eu quero mudar, eu não quero isso para mim, de maneira alguma. Então, eu vou ter que tomar uma atitude. E pensei, que atitude que eu vou tomar? Eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra os meus pensamentos, eu vou lutar contra os meus sentimentos, eu vou ter que lutar contra mim mesma. E, amados, começou uma verdadeira batalha de Davi contra Golias. Porque é impressionante como os nossos sentimentos, o nosso coração, sabe o que ele fala para a gente? Você está certa. E você tem todo o direito de se sentir magoada, você tem todo o direito de ficar chateada, você tem todo o direito, amada. Tem todo o direito de ficar triste, ressentida. Tem todo o direito. É o que o coração fala, né? O coração é enganoso, é terrível, né? E até você pode ter o direito, num primeiro momento, quando a situação acontece, de ficar triste, chateado, né? Ressentido, até magoado, sem dúvida nenhuma. Somos humanos, não há como, né, evitar isso. Mas o que você não tem direito, como cristão, como filho de Deus, é deixar que esses sentimentos criem raízes dentro de você. Você não tem esse direito, você não tem essa escolha, porque se você escolher por aí, você vai pagar um alto preço. Então eu comecei a pensar nisso, falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida, então eu vou começar a lutar contra isso. E eu então decidi, acho que até já comentei muitas vezes no culto de quinta, as irmãs da intercessão sabem bem, conhecem este caderninho aqui que eu tenho, até uma vez comentei com a pastora Sandra, eu tenho um caderninho, eu comecei a anotar todas as passagens bíblicas que eu conseguia encontrar, que falassem de perdão, que falassem de
fidelidade, que falasse, inclusive essa de bênção, né, do capítulo 28 aqui de Deuteronômio, que falassem de gratidão a Deus, que falassem de também alegria, de prosperidade, saúde. Eu fui anotando inúmeras passagens bíblicas, muitas que aqui tenho no meu caderninho, e comecei a declará-las em voz alta. Eu comecei a orar em minha casa. Eu tenho por hábito orar andando de um lado para o outro. Acho que vocês já perceberam que eu estou meio assim, né? Andando para lá e para cá. É assim que eu dou aula, é assim que eu fico. Eu não consigo ficar muito parada, né? Quando eu oro também eu fico assim. E eu comecei então a declarar essas passagens bíblicas que começaram a ser alimento para mim. E eu me identifiquei tanto com esse capítulo 26 de Deuteronômio, porque Deus pede para o seu povo falar em voz alta. Falem diante do sacerdote tudo que o Senhor fez por vocês, que vos tirou do Egito, da escravidão, com mão forte, com milagres tremendos. E eu falei, puxa vida, é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu tenho que começar a declarar essa palavra de Deus na minha vida, até que ela se torne real para mim, palpável e real para mim. E comecei a fazer isso. E eu comecei a sentir uma mudança em mim, uma mudança de atitude, uma mudança de pensamento. Comecei a sentir um alívio mesmo, sabe, amados? Foi um alívio, porque alguma coisa ruim começou a sair mesmo, né? Vocês sabem que sai mesmo, né? E eu comecei a pensar assim, amados, que quando nós começamos a declarar a vontade de Deus nas nossas vidas, todos aqueles sentimentos errados que o ser humano tem, de inveja, de ciúmes, amados, nenhum de nós vai atirar a primeira pedra para dizer que nunca sentiu ciúmes, nunca sentiu inveja, nunca sentiu cobiça, porque estaríamos sendo falsos e mentirosos, não é verdade, amados? Então, esses sentimentos fazem parte da natureza humana. E eles vêm, em determinados momentos eles aparecem. E começou, sabe, eu senti que Deus estava começando a falar comigo, que essas passagens bíblicas estavam começando a fazer um efeito na minha vida, um efeito interior no meu ser, na minha alma, no meu espírito, e fariam também um grande bem ao povo de Deus. Porque o que nós temos que combater, amados, para sairmos do Egito, da escravidão de Satanás, é justamente os sentimentos de ciúmes, os sentimentos de raiva, os sentimentos de mágoa, os sentimentos de não sei aí que mais. Bom, todos os sentimentos ruins que vocês sabem que existem, né, no ser humano. É uma lista bem compridinha, né? Nem daria para mencionar todos, né? Mas esses pensamentos errados, esses sentimentos errados, até contra o irmão, pensamentos contra o irmão, né? Aí de murmuração também, maledicência, tudo. Todos esses nós precisamos combater para sermos realmente resgatados e trazidos de volta ao centro da vontade de Deus. E quando eu comecei a declarar essas palavras, porque eu queria estar no centro da vontade de Deus. Esse era o meu objetivo, estar no centro da vontade de Deus. E para estar no centro da vontade de Deus, eu precisava me alimentar da palavra de Deus. E precisava me tornar obediente à vontade de Deus. E comecei a fazer assim. E quando eu comecei a fazer assim, a declarar a palavra de Deus, eu comecei a pensar diferente, aí já começava a querer abençoar, sabe? Aí começa a vir o sentimento de amor pelo próximo, já comecei a me sentir assim bem. Vocês vão ver, vou contar algumas coisinhas para vocês. Eu comecei a perceber que as bênçãos de Deus, as quais são citadas no capítulo 28 de Deuteronômio, começaram a acontecer na minha vida. Foi tremendo, amados, foi tremendo. O pastor sabe, no ano passado, né, pastor? Começaram a vir a mim e eu não precisei correr atrás delas. Glória a Deus, porque eu tomei uma atitude. Eu vou contar uma para vocês, que essa foi tremenda. Foram várias, mas essa foi tremenda. Eu sou professora, dou aulas na Faculdade de Tecnologia, aqui de Santos e da Praia Grande. E um dia chegaram com a notícia de que o governador do estado de São Paulo tinha decidido, isso foi o ano passado,
dar 20 bolsas de estudo aos professores de língua inglesa e língua espanhola que atuam nas 65 FATECs distribuídas em todo o estado de São Paulo. Seriam 20 para os professores de inglês e 20 para os professores de espanhol. Perdão, minto. 10 para os professores de inglês, 10 para os professores de espanhol. O total de 20, né? Dividido entre as duas turmas, né? E como são 65 FATECs, vocês imaginam quantos professores existem em todas elas, né? Que dão aula de inglês e de espanhol. E com isso, a concorrência ficou acirrada, né? Ele teve o governador ali, né? Eles decidiram que fariam a escolha através do currículo do professor, né? Da sua vida acadêmica, dos seus, enfim, né? Ali, diploma, certificados, essas coisas, né? Para poder estar distribuindo essas 20 bolsas de estudo. E glória a Deus que eu fui contemplada, lógico, né? Senão eu não contaria isso para vocês, né? Eu fui contemplada. E quando eu soube, amados, vocês não fazem ideia. Eu não sabia se eu pulava, se eu cantava, se eu gritava. Eu estava assim, numa alegria, num júbilo com Deus, né? Oh, glória! Eu estava tão feliz porque nunca o governador do estado de São Paulo deu bolsas de estudo para os professores de idiomas. Nunca, nunca. E eu teria um mês inteirinho para ficar em Madrid, glória a Deus, com tudo pago pelo governo do estado de São Paulo, né? Estudando numa universidade chamada Universidade de Nebrija, né, em Madrid, que é muito conceituada na Europa, ela é bem conceituada. E eu fiquei felicíssima, foi maravilhoso, foi tremendo. Amados, foi muito além das minhas expectativas. Se eu tivesse pedido a Deus, não teria sido tão maravilhoso, não teria sido tão perfeito. Para vocês terem uma ideia, isso foi em junho do ano passado, eu fiquei junho e julho, um mês completo. Nós, os professores de espanhol, ainda saímos ganhando, né? Porque os professores de inglês foram para Londres, nós fomos para Madrid. Mas os professores de espanhol, porque Deus faz tudo tão perfeito para a gente, nós ficamos na cidade universitária e ficamos em uns alojamentos super modernos, novinhos em folha, lindos demais, em quarto suíte. Mas, assim, individual, cada professor, os 10, cada um ficou no seu quarto, na sua suíte, né? Ali com banheiro e tudo, tudo lindo e maravilhoso. Da janela do meu quarto eu via o campo, ai, aquela coisa linda, né? O céu de Madrid, eu falava, o céu madrilenho, né? É maravilhoso, é lindo. Eu estava assim, vocês não fazem ideia. Bom, quando eu já desci no aeroporto, já chorei tudo que eu tive, né? Direito, ainda mais que meus pais eram espanhóis e não estão mais aqui, então fiquei mais emocionada ainda, né, com aquele momento na minha vida, né? E os professores de inglês já ficaram meio chateados que tiveram que ficar em casa de família, a comida não foi muito legal, o inglês não gosta de cozinhar, não faz almoço, é café da manhã reforçado e janta e olha lá, e eles não tiveram quartos individuais, tinham que compartilhar com o filho, com a filha do casal, né? E era um único banheiro para todo mundo, e aquela coisa toda. Então eles voltaram assim, reclamando, e nós que fomos para a Espanha, glória a Deus. Só bênção, amados, só bênção. Ainda fizemos excursões, passeios, tudo gratuito. Até os museus, enfim, tudo, né? Teve até um momento, eu não ia nem contar isso, mas agora eu vou contar. Eu lembro que esse foi um domingo, não era com a faculdade, mas eu queria muito, com a universidade, eu queria muito conhecer um museu um museu, agora me escapou o nome, é um museu que tem lá na Espanha, que é fantástico em Madrid, porque é a cidade que mais tem museus de toda a Europa. E... ai, caramba... não lembro agora, mas vai vir a memória, vocês vão ver, é que às vezes, né, no nervosismo, na ansiedade, né, mas eu sei que eu queria muito visitar esse museu e eu não sabia como chegar lá, e ali entrei no metrô e parei para perguntar para um policial que estava ali, né, como é que eu chegaria lá, né, no museu e tal, expliquei tudo direitinho para ele, e ele, além de me dar todas as direções de como chegar lá, ele abriu ali a porta, eu nem paguei a passagem de metrô. Ele fez questão de que eu passasse
assim, como se fosse uma porta especial por onde passam funcionários, né, de lá, todos os que trabalham ali, e eu passei por lá, não precisei nem comprar a passagem de metrô para ir visitar esse museu. Então foi assim tremendo como Deus me abençoou durante todo esse tempo, né? Então eu com isso estou contando a vocês, amados, como realmente Deus abençoa os seus filhos quando nós começamos a ter uma atitude diferente. Quando nós começamos a desejar realmente ser obedientes a Deus. Nós paramos e falamos, não, chega, né? Chega desses sentimentos mesquinhos, medíocres, que não me levam a lugar nenhum, não fazem nada por mim, só me abatem. Chega, eu não quero mais sentir ciúmes, nem inveja, nem nada. E para que vocês tenham uma ideia, cada vez que subia um irmão aqui no púlpito para pregar, para trazer a palavra sobre dízimos e ofertas, né? Para dar um testemunho também, né, sobre as bênçãos de Deus na sua vida, eu me alegrava, ficava feliz, falei, não, glória a Deus, Deus abençoe esse irmão com a sua palavra, que palavra maravilhosa, e ainda lá elogiava, falava, ai, adorei a tua palavra, foi linda, foi tremenda, e fiquei assim, tão feliz sempre, né, comecei a ficar feliz pela vitória dos outros, feliz, e sabe o que aconteceu, amados, sabem o que aconteceu comigo? Hoje sou eu que estou aqui no púlpito pregando a palavra para vocês, amados. Olha o que Deus faz. E isto vai muito além de qualquer expectativa minha. Jamais pensei em vir pregar a palavra num domingo, muito mais um domingo de Santa Ceia. Se fosse ainda uma véspera de feriado, com menos gente e tal, mas né, ainda entenderia, né? Todo mundo teria viajado, pastor e tal. Então sobrou a Sucena, né? Vai lá, né? Mas, amados, isto aqui é muito além do que eu poderia esperar. Muito, muito, muito além do que eu poderia desejar. Muito além do que eu poderia pedir a Deus. Muito além. Então é isto que Deus faz. Quando nós decidimos obedecê-lo. Amém, queridos? Glória a Deus. E quando Deus começou assim a renovar a minha mente e tudo, né? Já estou quase terminando, só aqui um pouquinho mais que eu quero passar para vocês, né? Eu me lembrei, amados, que eu queria compartilhar isso também um pouquinho com vocês, de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. Olha, para vocês terem uma ideia, meus filhos eram bem pequenininhos, muito tempo atrás. Acho que a Karina era bebê, minha filha era bebê na época. E eu assisti esse filme, filha, e eu nunca mais esqueci o que a professora fala para os seus alunos em um determinado momento do filme. Eu do filme assim me lembro muito pouco, sinceramente, mas esse momento eu nunca mais esqueci. Ela chegou para os seus alunos e disse o seguinte: o mundo se afasta para deixar passar aquele que sabe aonde vai. E quando eu ouvi essa palavra ficou tão fixada na minha mente, no meu coração, nunca mais esqueci. E quando eu estava nessa luta, né, interna e buscando a palavra de Deus e querendo a renovação da minha mente, eu falei, eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Eu sei exatamente onde eu quero chegar, aonde eu quero ir. Eu quero chegar ao centro da vontade de Deus na minha vida. Esse foi um propósito que eu me fiz, porque era isso exatamente o que eu queria, chegar ao centro da vontade de Deus na minha vida, e comecei a perseguir isso, comecei a correr atrás disso. E, amados, quando você começa a perseguir alguma coisa, tem um foco, né? Quando a igreja começa a ter foco, quando a igreja sabe realmente onde quer chegar, aonde quer ir, eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. O mundo se afasta para nos deixar passar. O mundo se afasta para que a igreja de Cristo Jesus passe. Ninguém pode nos impedir. Ninguém. Porque nós sabemos aonde queremos ir. Nós sabemos em que ponto de nossas vidas nós queremos chegar. Amém, amados? E eu comecei então a pensar nisso, me lembrei muito disso, né? E comecei a pensar assim: Deus, acima de tudo, o que eu mais quero é ser obediente a Ti. Não importa os meus sentimentos, não importa o meu emocional, não importa o que eu acho, o que eu penso, como é que eu raciocínio.
como é o meu raciocínio. Não importa nada disso. O que importa é que eu possa fazer a tua vontade. O que importa é que eu esteja no centro do teu querer. Amém, queridos? E quando nós começamos a fazer isso, amados, nós começamos realmente a ver que as bênçãos do Senhor estão junto conosco. Nós começamos a ver, eu estou repetindo um pouquinho isso, mas eu quero que isso fique bem gravado mesmo no coração de vocês, bem gravado na mente de vocês, né? Que nós passamos a ser não mais cauda, mas sim cabeça, como diz a palavra do Senhor no capítulo 28. E não mais vamos ficar por baixo, mas sim vamos ficar por cima. Amém, queridos? Porque nós decidimos deixar de lado a pornografia, deixar de lado a mentira, a inveja, os ciúmes, a maledicência, a fofoca, deixar de lado todo o rancor, todo o egoísmo, deixar de lado, amados, o adultério, a fornicação, tudo, enfim, que eu estou falando aqui, mas que o pastor Evandro já falou faz pouco, tem falado várias vezes aqui nos cultos, né, de domingo. Todo esse lixo satânico, quando nós começamos a retirá-lo da nossa vida, com uma postura firme e sincera diante de Deus, nós vemos o Todo-Poderoso agindo. Amém, queridos? E eu quero só deixar isto para vocês, amados. A palavra é curta, não é mais longa, é só até aqui mesmo, viu, amados? Mas eu queria transmitir isto para vocês, porque eu senti que era da vontade de Deus. Deus está nos trazendo de volta, queridos. Se você realmente mudar a sua mente, mudar a sua vontade, a vontade do seu coração, que é errado, se você realmente se propuser a fazer isso, amanhã é você que vai estar aqui neste púlpito pregando a palavra de Deus. É você que Deus vai levantar para abençoar vidas. É você que Deus vai usar para ressuscitar mortos, para curar enfermos. É você que Deus vai colocar como cabeça e não cauda. Glória a Deus. É você. É você. E não importa a idade, amados. Não importa, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho 56 anos de idade. Não importa a idade. Glória a Deus. Deus nos usa como Ele quer, na hora que Ele quer e com a idade que Ele quer. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Então nós vemos que não há nada que nos impeça. Só nossos pensamentos errados, sentimentos errados, quando damos trela a eles. Amém, querido? Então, que o mundo se afaste, queridos, para deixar você passar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou pedir uma coisa agora a vocês, amados. Vamos ficar de pé, por favor? Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu creio que todos nós precisamos renovar nossa mente, todos nós precisamos mudar de atitude, todos nós precisamos, né, agir de forma diferente. Então, eu vou orar por toda a igreja, se vocês me permitem. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amado Deus, soberano Rei, meu Senhor. Eu quero apresentar o teu corpo a Cristo Jesus. Eu quero apresentar este rebanho. Eu quero apresentar este aprisco diante do teu trono, do teu altar, Senhor. Eu quero apresentar cada uma das tuas ovelhas, ó Deus, diante de ti, meu Senhor. Cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que eu sei, Senhor, que a partir desta noite, Deus, a partir desta palavra que tu nos trouxestes, Pai, a partir, Senhor, meu Deus, meu Pai, de uma sincera vontade de te obedecer, Senhor, independente do que nós queiramos, ou pensemos, ou desejemos, independente de qualquer coisa, Senhor, meu Deus, meu Pai, que este corpo, Senhor, que cada uma destas ovelhas, Pai, eu sei, vão ser muito e ricamente abençoadas por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço a Tua renovação na nossa vida, Pai, a Tua renovação na nossa mente, a Tua renovação na nossa alma, Pai. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, que o Senhor levante este corpo de Cristo, Pai,
Que o Senhor levante, Senhor, a cada um desses teus filhinhos, Pai, em nome de Jesus. Que tudo, Senhor, que não está de acordo com a tua vontade, Deus, possa ser agora, por eles, retirado de suas vidas, Pai. Porque não és tu quem retiras, Deus, somos nós quem retiramos de nossas vidas todo pensamento errado, sentimento errado, toda atitude errada, toda fala errada, todo coração duro, Senhor. És tu, Pai, és tu, somente tu. E nós, com a tua ajuda, Deus Todo-Poderoso, que podemos fazer com que tudo isso saia de nós, Pai. Tudo isso saia de nós. Quero pedir a tua mão de poder sobre nossas vidas, Senhor. Quero pedir a tua mão de poder sobre este rebanho. Quero pedir, Senhor, meu Deus, meu Pai, que um novo tempo comece aqui, Senhor. Que possamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, nos apresentarmos a cada culto, Senhor, diante da tua presença, Pai, com vestes limpas, Senhor, com mãos limpas, Senhor, meu Deus, meu Pai, te adorando sinceramente em espírito e em verdade, ó Deus, e com nada dentro de nós que possa nos envergonhar e nos afastar da tua presença, Senhor, meu Deus, meu Rei. Senhor, opera um novo tempo nas nossas vidas, Senhor. Traz-nos de volta, ó Pai. Resgata-nos, ó Deus, em nome de Jesus te pedimos, ó Deus Altíssimo. Em nome de Jesus, faz-nos lembrar da tua palavra, Senhor. Traz a tua palavra à nossa memória, Deus, e que possamos repeti-la e repeti-la e repeti-la tantas vezes quantas necessárias forem, Deus, para que dessa forma, papai, ela seja escrita nas tábuas do nosso coração, elas criem vida em nós, e através de nós, dos nossos atos, nossas palavras, elas façam a diferença neste mundo, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos, Deus, te agradecemos pelas tuas promessas, Deus. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidadoso amor por nossas vidas, e porque tu, Deus, amas tanto esta igreja, tanto, 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 Senhor, que queres realmente ver um povo, Senhor, meu Deus, meu Pai, inteirinho, Deus, no centro da tua vontade, Senhor, no centro do teu querer, papai, agindo sob a tua palavra e na plena obediência aos teus mandamentos, Senhor, e às tuas leis, para que o teu nome, acima de todos os nomes, Senhor, seja glorificado em nossas vidas, Pai, e seja glorificado através das nossas atitudes, Pai. Em nome de Jesus é que te pedimos, Senhor, e em nome de Jesus te agradecemos. Amém.